O trecho anterior está relacionado com o seguinte fato da história dos Estados Unidos. Então, a partir do comando, nós vamos ter que fazer uma análise do trecho anterior. Vamos para o trecho. Por todo o Sul, a sociedade começou a consolidar uma profunda segregação baseada em critérios sociais. À exceção do mundo do trabalho, em que brancos e negros conviviam, a sociedade sulista comportava dois mundos separados. Por meio de instrumentos legais e ilegais, as pessoas consideradas negras ficavam segregadas das brancas na maioria dos locais públicos, na maioria dos hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos particulares. Mesmo quando os governos republicanos, apoiados pelos negros, assumiram o poder em 1868 e foram aprovadas leis de direitos civis exigindo acesso igual às instituições públicas, muito pouco esforço foi feito para aplicar a legislação. Então, a partir da leitura do texto, fica muito claro que o texto está focando numa segregação em estados sulistas baseadas em critérios raciais. Mesmo havendo uma legislação proibitiva, havia medidas ilegais e algumas até legais que acabavam possibilitando tal segregação. Isso num contexto pós-guerra de secessão. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A organização de sociedades secretas de ideologia racista que visavam garantir a hegemonia dos brancos e separar de maneira radical brancos e negros em bairros, escolas ou qualquer lugar público. A alternativa A ela está errada, já que o texto não foca na organização de sociedades secretas de ideologia racista, como, por exemplo, a Ku Klux Klan. Como o foco é no trecho anterior, a letra A está errada. Letra B. O início de um período denominado de reconstrução, marcado por conquistas importantes para a população negra, como o que estabeleceu a 13ª Emenda à Constituição. A 13ª Emenda à Constituição é, de fato, uma conquista nesse cenário de inserção da população negra na cidadania estadunidense, mas o trecho também não foca nela. Pelo contrário, está focando ainda em medidas de segregação, mesmo existindo a 13ª Emenda à Constituição. Por isso, a alternativa B também está errada. A alternativa C. A permanência dos ex-escravos nas fazendas de seus antigos senhores em condições que pouco se diferenciavam do antigo estado de escravidão. A alternativa C também está errado. O texto não foca nessa ideia de permanência dos ex-escravos nas antigas fazendas, o que faz com que a alternativa esteja errada. A alternativa D. A aprovação pelos governos republicanos de leis que concederam aos negros emancipados direito de cidadania, como a 14ª Emenda à Constituição. A 13ª, a 14ª e a 15ª Emenda à Constituição foram fundamentais para o direito de cidadania dos negros emancipados. Mas, mais uma vez, o texto não foca nessa temática, ele está focando na segregação que se mantém ainda em cenários como, por exemplo, 1868, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E. A abolição da escravidão após a Guerra de Secessão que, no entanto, não impediu a marginalização e a segregação da população negra, especialmente nos estados do Sul. A alternativa E é a alternativa correta. De fato, a abolição da escravidão após a Guerra de Secessão, mas o texto deixa muito claro que isso não vai impedir nem a marginalização, nem a segregação, com destaque para os estados sulistas. Então, mais uma vez, a alternativa é correta.